servo do Senhor, pastor Celso Godoy. Amado Deus e Pai Celestial, em teu nome, Jesus, teu Filho, por certo o Senhor tem colocado já no coração do teu servo, Senhor, nesta noite para transmitir, Senhor, a tua noiva, a tua igreja. Pai, que viemos ouvir a tua palavra nesta noite, fala conosco, como tem falado, Senhor, depois do começo desta reunião. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Pode sentar, obrigado. Deus que é, aleluia. Atos 13. Por gentileza, Atos do capítulo 13. Deus que é. Deus abençoe os seus obreiros que aqui estão. Os irmãos acharam? Amém. Depois do capítulo 12, tá? Antes do 14, você vai deixar o Atos 13. Diga assim: uma igreja sem missões, ela tem um futuro comprometido. Vamos lá? Igreja sem missões. Eu estou ouvindo só a tua voz. A tua voz parece do Zezé de Camargo, né? Vamos todo mundo junto, então, para não ouvir só a voz dele? Pode ser? Igreja sem missões tem o futuro comprometido. Isso, mais uma frasezinha. Igreja que não evangeliza deixará de ser evangélica. Isso, só guarde essas duas frases, acho que já está bom para nós, né? Chega por hoje. Atos capítulo 13, verso 1, verso 2 e verso 3. Os amados encontraram? Amém, queridos? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, irmão de criação de Herodes, ou colasso de Herodes o tetrarca. Em último lugar estava o Saulo. Esse Saulo aqui é o Paulo, gente, que não teve o nome mudado, tá? Saulo é o nome judeu, Paulo é o nome romano. Deus nunca mudou o nome dele. Ora é chamado de Paulo, ora é chamado de Saulo. E servindo eles ao Senhor, servindo como? Acho que era um culto, provavelmente. E era um culto que foi seguido de jejum. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Provavelmente alguém foi usado em profecia. O que o Espírito Santo falou? Separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado os dois, no caso, para a primeira viagem missionária de Saulo, no caso. O verso 13, então: jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Amém. Que livro que eu li aqui, senhores? Atos dos Apóstolos. Aqui começam os Atos de Paulo. Os Atos de Paulo, por assim dizer, começa a partir do capítulo de número 13. Agora, Atos dos Apóstolos é um dos, digamos, nomes desse livro, mas também poderíamos chamá-lo de Atos do Espírito Santo, sem nenhuma dúvida, ou o quinto evangelho que seja. Atos do Espírito Santo, porque do capítulo 1 até o capítulo 28, existe em todos os capítulos, pelo menos, uma citação acerca da pessoa do Espírito Santo e da forma com que o Espírito Santo agiu nesse período, que nós podemos nomenclaturar o livro de Atos como sendo aquele livro que explica para nós como se deu a expansão da igreja, como é que ela se desenvolveu, como é que ela cresceu. E essa expansão da igreja, a gente pode deixar claro para os irmãos acerca do livro, ele está muito bem documentado nesse livro chamado Atos, que a igreja só cresceu por causa de uma só pessoa. Essa pessoa, evidentemente, não era o Paulo.
mas a igreja cresce por causa da presença do Espírito Santo, que era muito grande no meio dessa igreja, digamos, aqui que aparece em Atos dos Apóstolos. Igreja que eu digo que não é uma igreja, digamos assim, com aquela plaquinha na frente. Quando eu digo igreja, evidentemente, igreja de Cristo, onde se estabelece não nome, não uma denominação, não uma corporação religiosa, não era o caso, mas enquanto igreja de Cristo, ela só cresceu por causa da presença do Espírito Santo. E me parece que até hoje, uma igreja que cresce é porque a presença do Espírito Santo está nela. Ontem à noite nós falamos que o motivo que nós evangelizamos, ou missionamos, ou fazemos missões, que seja, é por causa da presença do Espírito Santo em nós. Recebemos poder, que o Espírito Santo habitaria na gente, e nós seríamos testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, e o texto diz, até os confins da terra. Aqui nós encontramos uma das figuras, evidentemente, mais importantes do cristianismo autenticamente bíblico, que evidentemente é o apóstolo Paulo. E claro que a palavra missionário, ela evidentemente se aplica ao apóstolo Paulo. A palavra mestre também se aplica a ele, a palavra doutor até inclusive se aplica a ele. Ele próprio dizia que ele era doutor aos gentios. Esses gentios, evidentemente, eram as pessoas que não eram judeus. E Paulo, ele foi um especialista, por assim dizer, em pregar o evangelho para pessoas que não tinham a nacionalidade hebreia. Ou seja, ele foi exatamente no campo missionário, onde o evangelho era, digamos, fundamental que chegasse. E claro que Paulo, em algum momento, ele rompe com algumas coisas acerca do judaísmo, principalmente você vai ver textos na Bíblia em que ele tem algumas controvérsias com o apóstolo Pedro acerca da questão da circuncisão. E por falar em circuncisão, até o próprio Paulo dizia que ele era uma espécie de pregador da incircuncisão. Incircuncisão, quando Paulo diz isso, ele está fazendo uma alusão, evidentemente, também para as pessoas que não eram de nacionalidade israelita, que onde Paulo, digamos, mais desenvolveu a obra de evangelização e a pregação do evangelho. E claro que a história do Paulo, enquanto, digamos, homem, que eu vou usar aqui um termo bem entre aspas, caçado por Deus, buscado por Deus, essa história dele se encontra evidentemente em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Todos conhecem o texto, todos conhecem a história de como começou essa caçada, entre aspas, de Deus, no encalço deste homem que seria a maior figura depois de Cristo, claro, evidentemente, nesse sentido, a maior figura do cristianismo. Hoje, as nossas liturgias que a gente tem na igreja é por causa do apóstolo Paulo, sabia disso? A nossa forma doutrinária é por causa do apóstolo Paulo, a questão missionária da igreja é por causa do apóstolo Paulo. A questão, digamos assim, de como que a gente aplica algumas verdades do evangelho que foram esclarecidas a nós, elucidadas, trazidos a lume, foi por causa do apóstolo Paulo. Então, quando chegarmos na eternidade, provavelmente, ao participarmos do tribunal de Cristo, que é bem provável que Paulo esteja presente lá, para ser galardoado, porque os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e Paulo morreu em Cristo, claro, nós vamos entender a dimensão da importância que este homem teve aqui nas páginas do Novo Testamento e, digamos assim, no crescimento da igreja. Mas vocês sabem muito bem que ele era uma figura um tanto quanto irracível, um tanto quanto resistente às verdades do Evangelho. Você observa que Paulo, ele era um benjamita, até ele se identificava fariseu de fariseu, criado aos pés de Gamaliel, uma espécie de homem zeloso diante daquilo que ele acreditava, que era o judaísmo ortodoxo. Se Paulo, digamos, vivesse hoje, ele seria um judeu ortodoxo, provavelmente, antes da conversão a Cristo. Levava muito a sério essa questão.
E Paulo, a expressão crescer aos pés de Gamaliel, é bem provável que esse Gamaliel estava preparando o seu pupilo, o seu aluno, chamado Paulo, porque é bem provável que Paulo ocupasse futuramente a cadeira que Gamaliel ostentava como membro do Sinedrim, membro do Sinédrio da época, que era uma espécie de STF que tinha a época do apóstolo Paulo. E esse Paulo estava sendo preparado justamente para isso. Nós vamos entender nas entrelinhas que Paulo era um poliglota, que Paulo era profundamente conhecedor da Midrash dos judeus, da Tanakh dos judeus, da lei dos judeus. E Paulo entendia naquela cegueira que ele tinha, aquela cegueira religiosa que até então ele carregava, que ele era, digamos assim, uma espécie de defensor dessas verdades. E os cristãos da época eram vistos como opositores dessas verdades, que eram contidas numa péssima interpretação do Antigo Testamento, eram contidas, digamos assim, na dinâmica do judaísmo da época. E Paulo, ele consegue, até inclusive, bem provável por causa da influência de Gamaliel, ele consegue cartas dos sacerdotes, consegue cartas, digamos, entre aspas, dos juízes que haviam, digamos, ali no Sinédrio, para poder equacionar, mitigar, destruir e acabar com essas pessoas que serviam a Cristo e estavam propagando uma doutrina, na visão deles, que era muito antagônica daquilo que estava escrito na palavra de Deus. Então Paulo consegue isso, a gente entende, lendo Atos capítulo 9, a gente compreende, lendo como era o passado deste defensor do judaísmo ortodoxo da época, que era o Paulo, a gente compreende que Paulo, sim, era um homem muito resoluto naquilo que ele acreditava. Tanto é que a Bíblia chega a dizer para nós que a forma que ele destruía os cultos a Cristo na época era arrastando os irmãos pelas ruas, arrastando os irmãos pelos cabelos, prendendo pessoas, provavelmente tirando vida de pessoas. Não à toa, um dos primeiros mártires que foram mortos nas páginas do Novo Testamento, no livro de Atos, foi aquele jovem diácono chamado Estevão, que era um diácono por formação, mas era um evangelista por vocação. E esse Estevão, se você observar o momento que ele tem uma espécie de audiência pública no Sinédrio, ele faz uma defesa apologética de Cristo de maneira extraordinária. Tanto é que as pessoas que começavam a olhar para o Estevão, a Bíblia diz que eles rangiam os dentes de ódio da forma com que o Estevão pregava, mas quando olhavam para ele, diz a Bíblia que eles viam em Estevão um rosto de anjo, um rosto de anjo. Tanto era a paixão que Estevão tinha pela palavra de Deus, aplicando Cristo como chave hermenêutica da interpretação das Escrituras. E a Bíblia nos conta que Estevão, ele foi apedrejado até a morte. São dezenas de pessoas que se juntam para apedrejar alguém, são várias pedras que são lançadas nessa pessoa, mas Estevão, na sua morte, ele imita o seu Cristo, orando a Deus, dizendo: Senhor, não impute para eles estes pecados. E a Bíblia diz que Estevão, ele vai sucumbindo, ele vai morrendo, ele se ajoelha provavelmente, levando pedradas, vários cortes na cabeça, o sangue esguichando. Ele começa a olhar para o céu, ele vê Jesus em pé, do lado do trono de Deus. E é bem provável que Jesus se colocando em pé para receber o seu mártir, provavelmente ali no céu de glória. E esse Estevão, quando ele é apedrejado, a prática era o seguinte: tire todas as roupas do apedrejado, mas pegue a sua capa principal que está ensanguentada, e pegue essa capa e deposite aos pés do representante do Sinédrio, porque a lei saiu de lá para apedrejar esse Estevão, e leve essa capa ensanguentada como documento formal de que de fato a ordem foi cumprida. E por incrível que pareça, essa capa ensanguentada deste Estevão, diz a Bíblia, ela foi depositada justamente aos pés do futuro apóstolo Paulo, de Saulo. Esse jovem estava lá, representando o Sinédrio,
para acompanhar a execução e o apedrejamento. Ele nem imaginava que ele iria padecer mais do que Estevão. Ele nem, acho que nem passava na cabeça dele que um dia ele ainda também estaria sofrendo por causa do amor a Cristo. Então eu penso a dimensão do impacto que a morte de Estevão não causou na mente e no coração desse homem chamado Paulo, desse futuro apóstolo de Jesus, e ali ele já estava começando a ser caçado, entre aspas, por Deus, porque quando Deus tem uma obra na vida de uma pessoa, Deus vai atrás, gente. Deus vai no encalço dessa pessoa, até que a pessoa se coloque na posição que Deus quer, na posição que Deus deseja. E esse Paulo estava, desculpe o termo aqui, estava com um X nas costas. Eu penso que Jesus olhando o céu, uma hora você não vai conseguir fugir dos meus aguilhões, uma hora eu vou te pegar, uma hora você vai cair da tua cavalgadura e vai ser vaso de Deus na minha mão, Paulo. Eu te pego na reta ainda, Paulo. Eu penso, é só uma licença poética que eu usei agora, eu penso que Jesus estava já planejando, claro que estava planejando que isso acontecesse. E finalmente chega o fatídico momento de Atos capítulo 9, esse Paulo está com essa documentação que eu citei para vocês, ele está autorizado. E a notícia é o seguinte, olha, os cristãos, além de estarem, entre aspas, infectando com essa nova doutrina Jerusalém aqui, eles estão infectando também lá na Síria. E lá na capital da Síria, que é Damasco, de Jerusalém até lá, vai dar uns 250 quilômetros mais ou menos, eles estão infectando lá também. Então, Paulo, você tem autorização, onde tiver um crente em Jesus, é para destruir, é para matar, é para prender, pode arrastar, pode executar, traga quem você quiser preso para cá, e nós vamos destruir isso. E Paulo com sangue nos olhos, gente, Paulo com vontade de meter a faca na caveira, se ele fosse do Bob, claro que ele não é, foi em perseguição aos cristãos da Síria, foi em perseguição àqueles que serviam Jesus, lá na capital da Síria, que era Damasco, e direcionando-se para lá, o que é que acontece? Uma voz surge, um clarão aparece, Paulo literalmente ele cai da sua cavalgadura, e Paulo faz uma pergunta: Senhor, quem és? Aí aquela voz responde para ela: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo, Paulo. Aí Paulo pensa, peraí, eu não estou perseguindo Jesus, eu estou perseguindo os crentes, eu não estou perseguindo Jesus, eu estou perseguindo quem serve a Jesus. Pois é, para Jesus é assim, quem persegue um servo dele, está perseguindo ele. Quem ataca um servo de Jesus, está atacando ele, porque Jesus se dói por aqueles que são servos fiéis dele. É por isso que quem toca em você, crente, está tocando nele. Quem mexe com você, crente, está mexendo com ele. Aí Paulo tem que admitir, Paulo tem que declarar: olha, dura coisa é recalcitrar-se contra os teus aguilhões. O que Paulo está dizendo? Recalcitrar contra aguilhão. O que é um aguilhão, gente? Um aguilhão é o seguinte, é uma espécie de um ferrão ligado a uma corrente, que você vai manietar bois selvagens, que você vai manietar animais que não querem te obedecer. E à medida que esse animal não quer te obedecer, o aguilhão vai machucando, o aguilhão vai apertando. É como se Paulo estivesse dizendo: Senhor, até agora eu fui um boi selvagem, e o teu aguilhão foi colocado na minha vida, e não dá para lutar contra o teu aguilhão. Jesus usou de uma metáfora ali, e Paulo também se aproveitou da metáfora. O próprio Paulo usou da metáfora. É como se Paulo estivesse dizendo: quando o Senhor tem uma obra na vida de alguém, não tem como escapar, não tem como fugir, não tem como fazer absolutamente nada. E Deus colocou um X nas tuas costas aqui nesta noite, não tem como fugir. Se você for lá para o Japão, a mão vai te alcançar lá, e tu vai ser vaso lá. Se você for para a direita, para a esquerda, não dá
dá para se esconder dele. Ele tem uma obra na tua vida, crente. E esse aguilhão não dá para você se escapar dele. Aleluia. Quem crê que está nos planos de Deus? Oh, aleluia. Eu não sei você. Eu vou falar por mim, pelo menos, né? Eu não sei o que você sente. Eu não estou aqui como psicólogo, estou aqui como pregador. Mas eu vou falar por mim, tá? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Eu estou sentindo a graça dele aqui entre nós nesta noite. Ah, mas tem tão poucas pessoas. Eu sei que tem, mas estão as pessoas exatamente as que Deus queria que estivessem aqui nesta noite. Quem está me vendo nessa live é você que Deus queria que ouvisse essa palavra nesta noite. E nesta noite não importa a quantidade, o que importa é a presença daquele que tem um chamado para a tua vida, crente. Você pode soltar um glória a Deus? Aquele aleluia bem caprichado, você pode. Não é para mim, cara, não é para mim não, tá? Eu só estou incentivando a você a adorar o Deus de Paulo, o Senhor de Paulo, aquele que toma o Paulo, prepara o Paulo, levanta o Paulo, e assim como Deus fez com Paulo, Ele pode fazer na tua vida, crente. Ele pode fazer na tua vida nessa noite. Cala a mão, Deus, na baixa, ele mandou gás. Um minuto de adoração. Um minuto de adoração. Eu entendo que é um minuto de adoração nesta noite. Eu entendo que é para me dar uma pausa aqui só para você adorar. Eu não quero atrapalhar a tua adoração com a minha voz. Eu te convido para adorar ao Deus de Paulo. Aleluia. Aleluia. O machão se vê cego. O machão que conduzia as pessoas agora tem que ser conduzido por outra pessoa. O machão que era, desculpe usar o termo machão, só para enfatizar a índole dele até este momento, tá? O machão que comandava, agora ele não consegue caminhar direito. O machão que queria destruir os núcleos cristãos, agora ele tem que ser recebido no núcleo cristão, porque a casa de Judas, onde Paulo foi pernotar e se esconder e jejuar, era um núcleo cristão. Ali funcionava uma igreja domiciliar. Ali era aquele local que Paulo se escondeu. Ali se pregava o evangelho de Cristo. Ali se cantava hinos de louvor. Ali se dizia que Jesus era Deus. O que Paulo queria destruir é onde Paulo foi acolhido agora. O que ele queria neutralizar é onde vai começar a obra na vida dele. Onde Paulo queria matar é o local que ele vai recobrar sua visão. Aleluia. Agora eu acho lindo que Deus ele trabalha em equipe, gente. Eu sempre trabalhei em equipe. Judas, você acolhe. Senhor, vai fazer o quê? Calma, que vai vir outra parte da equipe. E quem é a outra parte da equipe? O Ananias. Esse Ananias não é o marido da Safira, entenda, por favor, tá? A palavra Ananias é o termo hebraico Hanani, é um nome comum na época. Aí Deus trabalhando em equipe, um acolhe, o Judas acolheu, e o Ananias recebeu uma convocação, digamos assim, a convocação que eu chamo convocação de Shemuel. Sabe o que é a convocação de Shemuel? Convocação de Samuel. É Deus no Antigo Testamento, o Samuel, até quando você vai ter dó do Saul? Só que aqui foi o contrário. O Ananias, tenha dó do Paulo. Ananias, faz o seguinte, como fez Samuel, aqui é uma licença poética minha, tá? Samuel, vá na casa do Jessé, que no meio dos filhos me provia um rei. O
Samuel meio que não queria. Como é? Eu sou o sacerdote que ungiu um rei que está no trono. Como que eu vou ungir um rei tendo um rei vigente? Vou não. Não, faça o seguinte. Você viu a estratégia dele? Ele chegou, não, vim sacrificar, não vim ungir rei não. Vim só sacrificar. Mas o Ananias foi diferente. Ô Ananias, você vai lá na rua, eu vou te dar o endereço, tá? Anota o endereço, rua chamada direita, ok? Deus sempre vai para o lado da direita, guarde bem isso, tá? Vá lá para a rua chamada direita, vá para a casa do Judas, tem um camarada que está orando lá, ele está cego. Como que é o nome dele, senhor? O nome dele é Paulo. Vou nada, você está doido? Eu quero mais que morra cego, quero mais que se acabe esse homem. Olha só, olha o argumento justo. Eu tenho escutado que esse cara tem feito os seus santos em Jerusalém. Eu tenho escutado, Senhor, tu não conhece esse cara não? Deus, tu está equivocado. Como que tu quer uma traia dessa? Deus gosta de traia, já percebeu? Já percebeu quando Deus escolheu gente que não presta? Escolheu você, não é verdade? Já percebeu isso? Deus só escolhe a traga, só gente que não presta. Já percebeu isso? Escolheu você, cara, escolheu eu. Tanto é que os fariseus não aceitavam isso, diziam: o vosso mestre se assenta com publicanos, se assenta com prostitutas. Aí Jesus grita dizendo: olha, eu não vim para os céus, eu vim para os doentes. Cadê os ex-doentes? Cadê os ex-doentes? Cadê aqueles que não prestavam? Cadê você, crente? Cadê você? Agora você está aqui, assentado entre príncipes, perdoado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Fala, mão de Yamachuri, Manalás. Aleluia! Vou nada, Deus, vou nada. Esse cara é matador, esse cara é assassino, esse cara é um estraga-culto, esse cara é uma pedra de tropeço, é matador de crente. Ananias, eu vou dizer um negócio para você, ele está orando. Ele está lá no texto, ele está orando. E quem ora não mata ninguém, quem ora não faz mal para ninguém, quem ora não persegue ninguém, quem ora não quer tirar vidas, quem ora quer dar a vida, quer pregar o Evangelho, quer fazer diferença, Ananias. E tem mais, Ananias. Tu pensa que é assassino, né? Tu pensa que é matador. É isso que tu pensa, Ananias? Eu vou te dizer o que ele é. Está lá no texto. Ele para mim é um vaso escolhido para minha obra. Ele não é matador não, ele é vaso. Ele não é carnal não, ele é vaso. Ele é tão feio não, ele é vaso. É o pior que não, ele é vaso. Quem você pensa que não é, Deus está dizendo que é meu vaso para ser usado na minha obra. O que vale não é a tua opinião, Ananias. O que vale é a minha opinião. Tu vê um assassino, mas eu estou olhando para um vaso. Tu está vendo um qualquer, eu estou vendo um vaso. Tu está vendo qualquer pessoa, mas eu enxergo nesse Paulo um vaso escolhido para a minha obra. Tem vaso aqui? Tem vaso? Eu sei que tem na Uruçanguinha vaso. Eu sei que tem vaso aqui na Uruçanguinha. Tem vaso aqui. E você vai abrir a tua boca para Deus te encher, vaso. Você vai abrir teu coração para Deus te tocar, vaso. É tempo de ser vaso. Não é tempo de ser panela e nem de fazer panela. É tempo de ser vaso na casa de Deus. A panela é na casa do ferreiro, mas o vaso é descendo na casa do oleiro. E a igreja é na casa do oleiro, não é casa de ferreiro. Quem pode adorar a Deus? É possível? É possível adoração ainda? Aleluia. 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 Olha só, presta atenção. Quando Ananias, depois desse puxão de orelha de Deus, depois essa leve demonstração, o Ananias foi para a casa do Judas. Olha o texto, ele chega lá, Atos capítulo 9, olha o texto. Irmão Paulo, o Senhor que te apareceu ali na estrada de Damasco,
Ele me mandou, irmão, agora mudou o negócio. Depois que Deus fala, vira irmão, né? Depois que Deus fala, vira irmão, não é verdade? Quantos irmãos em comum tem aqui? Quantos irmãos em comum tem aqui? Você não entendeu? Chama quem está do teu lado de irmão, por favor. Chama aí, chama aí. Chama aí. Eu tenho o prazer de te chamar de meu irmão, Vanderlei. Tenho o prazer de te chamar de meu irmão, irmão Hamilton. Dias, eu tenho o prazer de te chamar de irmão, Dias. Eu tenho o prazer de chamar vocês de irmãos aqui, né? Rocha, meu irmão. Felipe, meu irmão. Sara, minha irmã. Wagner, meu irmão. Ezequiel, meu irmão. Todos são os meus irmãos. Por quê? Porque Deus está falando. E quando Deus fala com Ananias, o Paulo vira irmão. Quem está ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Aleluia. Interessante. Olha que coisa interessante. O Ananias ora pelo Paulo. O Paulo começa a enxergar. E a Bíblia, o texto, está lá o texto. E ele é cheio do Espírito Santo. O que é isso? Ele foi batizado com o Espírito Santo ali, gente. Foi ali. Peraí, mas quem não gostava de mim, que me abençoou? Sim, sim, é dessa forma que Deus, o Ananias estava resistente, sim, mas a bênção estava para o Paulo, através daquele que não queria abençoá-lo. Ou seja, eu sei que você quer abençoar quem está do teu lado, eu sei disso, eu sei. Bota a mão no ombro dele e abençoa ele agora aí, vai, isso, bota a mão, vai irmão, vai irmão, faça, se esforça aí, bota a mão no ombro desse irmão e diga, eu te abençoo. Em nome de Jesus, oh amado da tesouraria, eu te abençoo em nome de Jesus. E essa bênção, igreja, ela não fica só aqui, ela vai entrar na tua casa nesta noite, em nome do Cordeiro de Deus. E depois de tudo isso, é o seguinte. Depois de tudo isso é o seguinte, presta bem atenção, me parece interessante, me parece que Deus esquece do Paulo Dias, 14 anos, se Deus esquece dele 14 anos, já percebeu que entre Atos 9 e Atos 13, tem uma espécie de um silêncio, de um interregno, queridos, são uma década e mais 4 anos, são 14 anos que Paulo ficou meio na ociosidade? Não ficou na ociosidade, ele só não estava na mídia. O Paulo, de Atos 9 até 13, ele só não estava na mídia, tá, gente? Ele estava escondidinho, porque me parece que tem pessoas que é mais importante para Deus, aqueles que estão na incógnita, aqueles que estão camuflados, porque quando Deus quer esconder, ninguém mostra, tá? Agora, quando Deus quer mostrar, ninguém esconde também, tá certo? Aí teve uma época, abrindo parênteses, uma época de muita mídia para o profeta Elias. E essa mídia era tão grande, claro que a mídia tem que ser grande, o cara matou 850 pessoas. O Eliseu, gente, ele quase empatou com o Sansão. Sansão numa porrada só, desculpa o termo porrada, eu vou falar de novo, porrada. Numa porrada só, ele matou 1000. O Elias matou 850. 850, diz a Bíblia, passou o fio da espada. Passou o fio da espada. Quem é que não tem mídia depois de matar 850 pessoas? Sabe quem mais pensava que Elias tinha mídia? Elias tinha mídia? Sabe quem mais pensava? Ele mesmo. E sabe para quem que Elias falou que a mídia dele era grande? Sabe para quem que ele falou? Olha logo para quem? Para Deus. Ele falou para Deus, Dias. Sabe, uma vez o Elias entrou dentro de uma caverna, aí de repente uma voz aparece: Elias, o que você está fazendo aqui? Sabe por que Deus estava lá dentro da caverna com ele? O texto não diz, o que você está fazendo aí? Se Deus falasse o que ele está fazendo aí, é Deus aqui e o Elias lá. Mas Deus falou, o que você está fazendo aqui? De onde você se esconde é onde eu estou te esperando para te encontrar. É basicamente isso que Deus falou para ele. Senhor, licença poética, já que o senhor está aqui, deixa eu te contar, Senhor, eu vou te contar um negócio, acho que o senhor não está sabendo, mas eu vou te contar. Me conta, meu Senhor. Mataram teus profetas. Sério? Que mais? Derrubaram os teus altares. Que mais?
E aquela endemoniada da Janja, quer dizer, da Jezabel, ela está procurando minha vida para tirar ela, Senhor. Está procurando minha vida para tirar, Senhor. E tem mais, Senhor, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Sério? Qual é a notícia que tem para... O Elias falando com Deus, licença poética minha. Eu tenho uma péssima notícia para te dar. Qual é? Estão procurando a minha vida para tirar ela e só sobrou eu, Senhor. Ou seja, Senhor, se eu morrer, tu está perdido. Ele falou isso, Vanderlei. Ele falou isso. Senhor, se eu morrer, tu está perdido, porque não vai ter mais profeta. Já era, Senhor. Ou tu não está sabendo o que eu fiz no Carmelo? Tu não está sabendo? O Senhor, na CNN publicou, Senhor. Até a extrema imprensa falou, Senhor. Os caras que não gostam de mim falaram. Eu matei 850 profetas de Baal e de Aserá. Os caras foram fulminados ao fio da espada, Senhor. E eu estou meio depressivo aqui, e aquela endemoniada, aquela, que deixa para lá, ela quer tirar minha vida. Aí Deus olha para o cara e diz: você está enganado. Aleluia. Você pensa que eu preciso de você? Não preciso não, Elias, tem mais. Eu já tenho 7.000 no banco de reserva. Eu não vou contar nem quem é para você, tá, Elias? Nem quem é para você. Ou seja, Elias, se um não quiser fazer, tem 7.000 que quer fazer. 7.000 que quer fazer. Se eu não pregar, a igreja está perdida. Se eu não ofertar, se eu não dizimar, se eu não fazer missão, a igreja vai coisa nenhuma. Vai coisa nenhuma. Tem 7.000 ainda escondido para fazer a obra de Deus. Eu vou fazer uma pergunta: quem aqui não tem mídia, mas tem Deus na vida? Eu vou levantar minha mão. Quem não tem mídia aí, mas tem Deus na vida? Quem tem Deus na vida aí? Está aí os 7.000, está aí os 7.000, está aí para você ver os 7. Deus ainda tem boca para usar. Deus ainda tem mão para tocar e pé para andar. É a tua boca, teu pé, tua mão, crente. Quem pode louvar a Deus que está no time que ninguém conhece? Quem louva a Deus que está no time que ninguém conhece? O time que ninguém vê, mas Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar, crente. Aleluia. Só completando Elias faz o seguinte: sai daí, sai dessa caverna, longa é a tua caminhada, mas eu vou dar umas dicas para você. Vai lá e unge o Eliseu. Por quê, Senhor? Ele vai ser meu auxiliar, ele vai ser o meu vassalo, ele vai ser o meu secretário. Não, unge ele para ficar no teu lugar. Unge ele para ficar no teu lugar, tá bom? Ou seja, Elias, você vai ter um limite. Você tem limite, Elias, mas eu não tenho não. Eu não tenho não. Eu tenho Elias para usar, eu tenho Eliseu para usar, ele tem a Uruçanguinha para usar, ele tem a sede para usar, ele tem você para usar, teus filhos para usar, teu marido para usar, tua esposa para usar. Onde tiver um vaso usável, Deus quer botar na equipe dele. Aleluia. Mas o meu assunto não é Elias. De outro dia, quem sabe? Diga lá, outro dia, quem sabe? Ah, só você que fala. Vai lá, outro dia, quem sabe? Mas você gostou daquela parte, né? Você gostou daquela parte. 14 anos. 14 anos. Não, promessa não vem, promessa não vem, promessa. Gente, 14 anos é muito tempo. O cara fica cego, o cara vai dizer: vou começar com tudo agora. Olha, cair da cavalgada, provavelmente um cavalo, bem provável, né? Então já vou começar a obra, porque já estou cheio, estou poderoso, né? Enfim, né? O cara já era inteligente, já tinha tudo isso daí, tinha todos os requisitos, todos os apetrechos. Você bate o olho preparado para uma grande obra. Mas Deus vê diferente. Vou fazer. Preste atenção, abrindo um parênteses. Se não der tempo de eu pregar os 13, gente, eu precisaria de mais umas 2 horas. Vocês me dão? Amém. Então fique vocês, não é? É muito tempo. Muito tempo. Presta atenção.
Abrindo parênteses. Moshe Rabbeinu. Diga lá, Moshe Rabbeinu. Isso, é hebraico. Vocês falam agora, né? Moisés o sábio. Gente, 40 anos no Egito. 40 anos no Egito. Você pega uma linha de tradição de Moisés, você vai descobrir que ele falava 17 idiomas. Tá? Quem era o primeiro-ministro do Egito? Moisés. Quem era general das cavaleiras egípcias? Moisés. Quem era o arquiteto de muitas cidades egípcias? Moisés. Quem recebia as embaixadas de outras nações que visitavam a terra de Mitzraim, que é o Egito? Moisés. Então era necessário que Moisés dominasse os demais idiomas da terra, da época. E tem uma linha de tradição que eram 17 idiomas. Quem estava sendo preparado, gente, para ocupar o trono de Ramsés II? Moisés. O nome da mãe dele, nome feio, não deu o nome da tua filha, Hatshepsut I. Olha que nome feio, Hatshepsut, era o nome da mãe de Moisés, a mãe postiça dele. E o cara estava sendo preparado para isso, para ser o comandante do grande império egípcio, que era o maior império do Antigo Testamento naquela época. Tanto é que o Egito não se levantou até hoje por causa da mão de obra escrava que eles perderam. Até hoje os caras vivem só de antiguidade, só vivem pirâmides antigas, de areia praticamente. Porque Moisés estava sendo preparado para isso, um homem da mais alta estirpe. Ele era uma espécie de Elon Musk do Antigo Testamento. Ele era uma espécie de Zuckerberg do Antigo Testamento. Ele é um grande líder do Antigo Testamento, Moisés. Este homem chamado Moisés. Só que Deus tinha outros planos. 40 anos no Egito. Você sabe o que aconteceu naquela cisão? 40 anos no deserto. Eu estou contando aqui 80 anos. Aí Deus fala com ele no Horebe: Moisés, vá até o Egito e tire meu povo de lá. O que o Moisés disse? Quem sou eu? Quem sou eu? Você estudou 40 anos, meu chapa. Você dominava os idiomas, estratégias, digamos assim, estratégias de guerra, estratégias arquitetônicas. Moisés era arquiteto. E você está dizendo que você não tem capacidade. Você não conhece mais o Egito, Moisés? Não, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Que a escola de Deus é diferente. A escola secular, ela te prepara. A escola de Deus, ela te desprepara. A escola secular, ela te dá. A escola de Deus, ela te tira. Né? Ou seja, se você quiser entrar na escola de Deus, ele vai tirar arrogância, ele vai tirar prepotência, ele vai tirar autossuficiente, a autossuficiência, vai tirar o teu vazio, para você ficar do jeitinho que ele quer, da forma que ele quer usar você. É por isso que Deus, com Moisés, Deus demora 80 anos para preparar. 80. Então o Paulo foi pouco. O Paulo só foi 14. E o que eu acho interessante, repita comigo, daí eu termino a minha fala. Eu estou enfadando vocês. Diga assim, diga bem assim: quem aperta o botão para começar o exercício da vocação não é o pastor. Eles estavam numa reunião de repente. Eles estavam orando, eles estavam jejuando. De repente, sabe quem que começou a falar? Sabe quem começou a falar? O Espírito Santo. Aleluia! Hoje é escolhido. Ai meu Deus, está filmando, eu não vou poder falar. Hoje é escolhido, Dias, quando se olha o sobrenome. Né? Hoje é escolhido quando se olha de repente até a casa que mora. Hoje é escolhido, meu Deus, será que eu falo, gente? Hoje é escolhido depois que se dá uma passagem na tesouraria e bate um papo com o tesoureiro para descobrir, deixa para lá, quem sabe seja escolhido dessa forma. Eu não vou entrar em detalhes,
tá bom? Mas aqui nesta época, a prática era o seguinte: disse o Espírito Santo, separa para mim o Barnabé, separa para mim o Paulo, para a obra que eu vos tenho designado e chamado. Me parece que a obra é do Espírito Santo. Quem levanta o Espírito Santo, quem escolhe é o Espírito Santo, quem dá é o Espírito Santo, quem enche é o Espírito Santo. Quando o homem escolhe, é o homem que tem que garantir a chamada. Agora, quando é Deus que escolhe, é Deus que garante a chamada e a vocação. Você quer ser chamado por homens ou chamado por Deus? Quem quer ser chamado por Deus aqui? Ora, eu quero. Até digo, gente, eu estou com cara de triste. Que minha mulher não veja isso. Mas eu estou profundamente abatido aqui pregando. Eu confidenciei com o Dias, o pastor Felipe, eu estou profundamente abatido aqui por um fato que aconteceu hoje de tarde. Tanto é que a minha senhora nem veio. Aquela gata que se assentou algumas cadeiras atrás, estão lembrados? Aquela moça que não anda, desfila. Ela até nem veio hoje, porque ela estava um pouco triste também, né? Hoje à tarde a gente passou por um acidente. Nosso carrinho que a gente... Eu quase dormia com ele, né? A vontade era pegar o carrinho e dormir junto. Era o primeiro, né? O primeiro a gente não esquece, né? Ele cuidava, limpava, bati não, eu não posso, né? O carro bateu hoje. E o que é pior, foi batido num Volvo XC60 de 300 mil reais, né? Esse que é o problema. Graças a Deus tem o seguro, né? Tem o seguro. Agora que cubra ele, porque senão eu estou profundamente descoberto, né? E eu estou de fato aqui abatido, falando ao telefone toda hora, dá para resolver ainda agora, mas humanamente falando não tem como pregar, humanamente falando não tem como profetizar sobre a sua vida se eu preciso de profecia. Humanamente falando, não tem como eu te abençoar se eu preciso ser abençoado. Mas Paulo disse: eu sou pobre, mas eu enriqueço a muitos. Eu vivo como se nada tivesse, mas possuísse tudo. Eu sei padecer, mas eu sei ter abundância. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me foi. Não é homens, é a presença de Deus. É a presença de Deus. E eu profetizo a presença sobre a sua vida, crente. Eu profetizo cura sobre a sua vida, graça sobre a sua vida. A tua chamada, ela vai ficar de pé, ninguém vai apagar. Foi Deus que te chamou. Aleluia. Quantos glorificam a Deus nesta noite? Quantos exaltam o Senhor nesta noite? Que me alassei, me alocou, me amasse. Eu ainda creio na realidade de Atos 13. Por mais que eu deteste esse número chamado 13, mas eu ainda creio nessa realidade. Atos 13, eu creio que é para hoje. Por quê? O Espírito Santo ainda é Senhor da igreja. O Espírito Santo ainda é o executivo da igreja. Ele decide, ele ainda decide o bom andamento da obra de Deus. Aleluia. Melhor hora do pregador para de pregar é quando o povo quer ouvir mais, eu acho. Quem quer ouvir mais? Fique em pé então, vou parar. Eles querem ouvir mais, eu tenho que parar. E daí, irmão? Só você que não deu glória a Deus. Por quê? Você quer que eu pregue em Libras? Eu estou te provocando. Estou brincando com você, capaz. Aleluia, Aleluia. Não irei chamá-los à frente. Levante a mão. Amado Jesus, eu quero orar pela tua igreja. Eu te glorifico pela tua palavra de reflexão nesta noite. A tua presença, ela foi manifesta. A tua presença foi vista por nós aqui hoje, Pai. Eu vi a tua presença nas expressões da tua igreja, na alegria da tua igreja, no gozo que invadiu o coração do teu povo nesta noite.
Pai, esses irmãos que estão à minha direita, à minha esquerda, os meus irmãos que estão aqui nesse púlpito comigo nesta noite, toca neles agora, toca neles agora. Que me aceite a mão dele, achei no coração. Toca neles e arranca enfermidade. Toca neles arrancando enfermidade. Arranca essa tristeza agora. Arranca essa frieza de alma, essa falta de crença, esse pessimismo. Arranca, tira agora. Age na vida deles. Age na vida da tua igreja, Pai. Confirmando chamadas. Invocações aqui nesta noite, Pai. Que a tua palavra que foi pregada, que a tua palavra que foi ministrada, ela se esconda no coração dessa mulher, ela se esconda no coração deste homem, Pai. Os teus filhos que nos acompanharam pelo YouTube, Pai, abençoa eles, abençoa as vidas deles, e que uma grande efervescência missionária ela invada a nossa alma. Eu oro nesta noite, em nome de Jesus. Amém.